Meus amigos, antes de qualquer outra consideração, meu melhor muito obrigado pelo carinho de suas atenções e presença, da tentativa que farei de passar para vocês a essência do marketing e do branding que venho aprendendo por toda a minha vida, profissional e empresarialmente, desde o ano de 1968, portanto há mais de 50 anos. Primeiras marcas de minha vida, da vida de todos nós, foram, são e serão para sempre nossos pais. Os meus, Juliette e Carlos, a quem ofereço a palestra deste dia de Todos os Santos, 1º de novembro, com amor incondicional e infinito agradecimento. Hoje, dia de número 305 do calendário gregoriano, e que nos anuncia faltarem apenas outros 60 para terminarmos mais um ano de nossas vidas. Mas vamos agora ao que eu guardei para contar para vocês hoje. Minha primeira e definitiva lição de branding recebi de um técnico de futebol, Valdemar de Brito. Eu tinha 12 anos, eu morava em Bauru e fui participar do que se chamava na época de uma peneira, a escolha de novos e promissores jogadores. O time era o Bauru Atlético Clube, o BAC, hoje mais conhecido por Baquinho, pela circunstância de ter o melhor time de futebol de todos os tempos e que o mundo conheceu até hoje, ao menos durante aquele único e mágico ano. Nunca mais nenhum time de futebol em todo o mundo jogou o que aqueles meninos jogaram. Me apresento ao técnico, o Valdemar de Brito, que tinha jogado no São Paulo e que me pergunta: como você se chama e em que posição você joga? Mais que tímido, respondo: me chamo Chico e jogo em qualquer posição. O Valdemar de Brito parou, ficou me olhando durante alguns segundos e disse: Chico, esse negócio de jogar em qualquer posição não existe. Você pretende passar a vida tentando? Decida-se. Ninguém melhor que você sabe do que você é capaz. Portanto, hoje você não vai treinar. Você vai ficar sentado aqui do meu lado e amanhã, quando você voltar, eu vou repetir a mesma pergunta. Dia seguinte, volto eu e disse que queria jogar no meio do campo. Naquele momento, aprendi a primeira e magistral lição do branding, a importância do foco, da força da especialização, que empresas, produtos e pessoas jamais podem ter ambição de serem sol, e sim e sempre de serem lasers, pequenos, débeis, mas eficazes raios de laser. Eu passei a jogar no infantil do Baquinho, e nos treinos, uma de minhas obrigações era marcar o Dico, que jogava no juvenil. Uma das 10 maiores marcas do século passado e, quem sabe, deste também. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Minha segunda lição de branding. Aprendi ali, muitos anos antes, o que viria derrubar definitivamente aquela que foi uma das leis consagradas da dupla de autores fantásticos do marketing e do branding, Al Ries e Jack Trout. Ries e Trout diziam o seguinte: mais vale ser o primeiro do que ser o melhor. Com Pelé aprendi que é bom ser o primeiro, mas e sempre é melhor ser o melhor. Um dia, meu adorado pai, Carlos Araújo Souza, pediu se poderia ajudá-lo numa campanha política. Já morávamos em São Paulo e eu fui trabalhar na campanha para o governo do estado de São Paulo, para Carlos Alberto Alves de Carvalho Pinto, meu primeiro trabalho para valer, no que um dia eu saberia chamar-se branding. 2 anos depois me convidou para outra campanha, a de Jânio da Silva Quadros, também no que hoje se chama de branding. No dia da posse do Jânio, a equipe de garotos que trabalharam naquela campanha foi convidada e conheceu Brasília. Assim, eu iniciei-me no marketing e no branding pela política. Eu estudei no Colégio de Aplicação da USP, prestei vestibular para Direito e Teatro USP e EAD, entrei nas 2 faculdades, fiz teatro por 1 ano e terminei a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco no ano de 1966. Estava absolutamente convencido que escolhi o curso certo, mas a profissão que jamais gostaria de ter num país que até hoje, principalmente hoje, convive com uma justiça simplesmente patética. Uma das principais razões do nosso atraso. Contei constrangido para Juliette e Carlos, meus pais, que não seguiria a profissão de advogado, e minha mãe, mais que preocupada, passou a recortar anúncios do Estadão
nos tempos em que a edição de domingo do Estadão vinha no mínimo com 4 cadernos de empregos. Numa abençoada noite em que eu voltei para casa, eu levanto o travesseiro e lá estava um montinho de anúncios me aguardando. Claro, com doses infinitas de amor da minha mãe. No primeiro deles, uma palavra desconhecida e mágica, marketing. Era o dia 1º de setembro de 1966. Nunca mais fiz outra coisa na minha vida. Hoje, 56 anos depois daquele travesseiro, recorte, noite, fui o principal executivo de marketing de 8 empresas diferentes. Há 42 anos comando a Madia Associados e o Madia Mundo Marketing. Nesses 42 anos, eu escrevi mais de 40 livros, um deles, o livro vencedor do Livro do Ano do Prêmio Jabuti. Prestamos 1.200 serviços para mais de 500 empresas e fomos responsáveis por mais de 3.000 marcas. Dentre essas, algumas das marcas de maior valor do Brasil. E quando outros profissionais decidiram montar suas empresas no território do marketing e do branding, empresas construtoras de marcas fantásticas, como foi o caso do Júlio Ribeiro, do Washington Oliveto, do Nizam Guanais, do Roberto Justus, da Cristina Carvalho Pinto, do Alexandre Gama, do José Luiz Madeira, da Ana Serra, do Tomás Lorente, do Carlos Domingos, do Celso Loduca, do Luiz Lara e do Jacques Leukovics, do Marcelo Serpa, do Paulo Giovanni, do Alex Pericinoto, do Rodrigo Sá Menezes, do Gustavo Bastos e muitos outros e dezenas de excepcionais profissionais, empresários, construtores de marcas, não é? Eles confiaram na Madia para estar ao lado deles no processo da construção da marca das empresas que eles viriam a construir. Assim, depois dessa década todas de marketing branding, decidi selecionar para esta palestra a fonte única e de onde brotam todas as marcas sempre. E qual é essa fonte? É um líder alucinado que num determinado momento decide empreender, construir um negócio e, sabendo que a vida é curta, deixar sua marca, o seu legado. Portanto, e mesmo antes de saber exatamente aquilo que vai fazer, em que território vai empreender, existe um ser humano único, alucinado, repito, que acredita, sem a menor dúvida, ser capaz de colocar um sonho em pé e, em sua epifania, momento único de sua vida, anuncia seu sonho à família, aos amigos, à cidade, ao mundo, faz o que chamamos na Madia, e sempre presente no Brand Book, que construímos para as empresas que contratam nossos serviços de marketing branding, o que chamamos de manifesto. Portanto, eu separei para vocês hoje 6 marcas onde pontificam figuras notáveis de líderes que fazem parte da história do marketing e do branding de excepcional qualidade, que em suas epifanias decidiram colocar em pé uma marca. São 3 marcas construídas no Brasil e outras 3 marcas globais. Em 4 delas, a presença de um líder que jamais vacilou em seus propósitos, ainda que um deles tenha fracassado. Em outras 2, o momento em que, por ausência de uma liderança de verdade, grandes marcas cometem erros monumentais, inacreditáveis. Vamos repassar agora lições espetaculares de branding, com lições definitivas de sucesso e também de escorregões e de fracassos. Vamos falar das marcas Gurgel, Richards, Polishop, Dove, McDonald's e Barack Obama. Vamos começar por uma das queridas marcas brasileiras, até hoje recordada com muito carinho, mas que não passou de um sonho de um empresário fantástico que cometeu o erro e a ingenuidade de acreditar em políticos. Eu estou me referindo a João Augusto Conrado do Amaral Gurgel. Nem sempre se ganha, muitas vezes se perde. Mas jamais poderemos deixar de enaltecer os que deixaram um legado de coragem e determinação, mesmo não coroando sua heróica trajetória com um final feliz. Hoje vamos falar sobre João Augusto Conrado do Amaral Gurgel. O fim de um sonho. Na sexta-feira, 30 de janeiro de 2009, João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, o Gurgel da Gurgel, mais seus sonhos, descansaram para sempre. De todas as suas tentativas não ficou pedra sobre pedra, mas a sua garra, tenacidade,
determinação, coragem, desassombro serão lembrados para sempre. Um marco na história do automóvel em nosso país. Há pouco mais de 10 anos, sua filha Maria Cristina fez um extenso depoimento sobre ele, sobre o seu pai, para Mônica Manir no caderno Aliás do jornal Estadão. Desse depoimento, eu selecionei informações relevantes sobre o Gurgel, sobre a Gurgel e que enaltecem e homenageiam um homem e sua luta. Disse Cristina sobre o final da vida do seu pai. Meu pai sempre foi extremamente ativo, rápido de raciocínio, um gênio para quem o conheceu. Mas pouco tempo depois da falência da fábrica, passou a se desconectar do mundo. Respondia perguntas de maneira truncada, sem muita lógica. Achamos que era um sinal de depressão. Demorou para associarmos esse comportamento ao Alzheimer. O pai dele teve e 2 irmãos mais novos também manifestaram os sintomas. Estava predestinado à doença. Sobre o que sobrou da Gurgel, diz ela: não faz muito tempo, eu vi um filme que mostrava o interior da fábrica da Gurgel. Deu vontade de chorar. Peças jogadas, vidros quebrados, poças d'água. O lugar era muito organizado, não havia sujeira no chão. Sobre a obra da Gurgel. Em 21 anos de existência, a Gurgel colocou no mercado 40 mil veículos. Passados quase 9 anos da falência, dizia ela, resta pouco. E nos 5 barracões, carcaças do Super Mini sobre um carrossel, portas do X12 num canto, moldes sem fibra, pranchetas empoeiradas, mato alto, pernilongos, e num quadro negro está escrito: tchau, Gurgel, do meu coração. Sobre as derradeiras tentativas. Em 1991, os governos do Ceará e de São Paulo assinaram um protocolo de intenções apoiando o projeto e meu pai passou a investir pesado nisso. Começou a sacar o dinheiro, cerca de 3 milhões de dólares, tendo os 2 governos como avalistas. Aí, e de repente, passaram a não atendê-lo mais, dizendo que devia exatamente os 3 milhões de dólares. Ciro Gomes e Fleury desistiram do projeto ao mesmo tempo. Por que avalizaram se não tinham a intenção de entrar como sócios? Meu pai não tinha como produzir o carro, porque nem sequer tinha acabado de construir a fábrica. E então, quebrou. A respeito da maior fraqueza do seu pai. Talvez lhe faltasse habilidade política. Teria de ceder à corrupção, ou seja, dá 10% aqui, 20% ali, mas não queria essa moeda de negociação para o resto de sua vida. No final da matéria, no final do seu depoimento, a Mônica Manir, ela recorda o episódio lembrado por todos os companheiros da turma de Gurgel ao apresentar seu trabalho de conclusão do curso de Engenharia Mecânica Eletricista na Universidade de São Paulo. Diz ela, Gurgel burlou as regras. Em vez do tradicional projeto do guindaste, levou a público o Tião, o primeiro automóvel genuinamente brasileiro. Diante de farfalhante gargalhada dos demais alunos, ouviu do seu professor que carro no Brasil não se faz, se compra. Ele varou a noite para ganhar o diploma com um trabalho sobre o guindaste e varou a vida atrás do projeto de um carro 100% brasileiro, o seu Tião, que batizou com o seu nome, Gurgel. E no final da matéria, Maria Cristina, sua filha, diz: meu pai era de uma geração que não dividia angústias. Portanto, é com maior respeito e profundamente emocionados que nós, do Madia Mundo Marketing, homenageamos hoje um perdedor. A garra, a determinação, a energia, o destemor, a audácia de João Augusto Conrado do Amaral Gurgel constituem-se um dos mais emblemáticos capítulos da história do empreendedorismo brasileiro. Uma lição definitiva, uma lição para sempre. Até hoje eu sigo ouvindo histórias de pessoas que tiveram um Gurgel e sempre se referem ao carro e ao empresário com intensa e indisfarçável emoção. Nossa segunda marca desta palestra é a Richards, obra-prima de Ricardo Ferreira. Um ser humano que construiu um negócio baseado em suas crenças, em sua narrativa de vida, enfim,
em como sempre foi, é e será. Eu começo esse Thousand Best com uma frase do Chico Anísio, que dizia, não sei se vocês lembram, era um personagem dele, não é? Sou, mas quem não é, certo? Biscoito, não é? Que era como ele falava e se referia. Quando criatura e criador são uma mesma pessoa. Quando isso acontece, é mais fácil, fica melhor e revela-se infinitamente mais consistente quando criador e criatura, repito, são uma mesma pessoa. Se marca é walk the talk, e é. Quando a marca traduz o que o seu criador pensa, acredita, professa e é, a autenticidade ganha a pontuação máxima e a obra conclui-se e se consagra. A marca enaltece-se, a accountability é plena. Dentre todas as marcas do mercado de moda no Brasil, de longe, Richards é aquela que melhor traduz essa receita infalível de sucesso no desafio do branding. Ricardo Dias da Cruz Ferreira, adolescente nas praias do Rio de Janeiro no início de 1960, craque em surf e pesca submarina. 16 anos, dinheiro contado, criava e fabricava cintos artesanais para vender nas lojas de Ipanema. Mais adiante evolui para camisetas estampadas em silkscreen com frases chupadas dos bottoms da época. Inspirado numa loja que ele conheceu em Londres, ele abriu seu primeiro negócio, Mr. Krishna, no Leblon, e finalmente, em 1974, dá vida a seu projeto mais ambicioso, uma loja de moda que traduzisse sua visão de vida e de mundo, de como gostaria que o mundo fosse. Richards, primeira loja em Ipanema, e hoje, 40 e poucos anos depois, e tendo vendido sua empresa para o grupo Embrands em 2011, e onde permanece como conselheiro, olhando e cuidando para que nada se faça para criar algum tipo de problema para a marca, não é? Portanto, com total justiça e maior merecimento, Ricardo foi recentemente uma das principais matérias da revista GQ Style, que foi assinada pela Carolina Vazzoni, e nessa matéria o Ricardo, ou o Richards, diz o seguinte: eu criei a marca numa época em que para a minha turma era mais importante ser do que ter. E na matéria o Ricardo vai debulhando seus sentimentos. Quando eu fundei a Richards, eu nem pensava em moda. A tendência sempre foi a mesma, não? Buscar uma vida melhor, ter prazer no dia a dia. O que a maioria das pessoas só acaba por descobrir aos 60, 70 anos, Ricardo já sabia, queria para si e desde sempre. Portanto, já na primeira loja oferecia, além de roupas exclusivas e com personalidade mais que definida, escancarada, oferecia um contexto único e inspirador, onde as pessoas sentissem, mediante diferentes códigos e sinais, os valores daquela turma e se sentissem partes, tivessem a sensação de pertencimento. Lembro de ter ido a Marsella para uma competição e observado os trabalhadores no porto da cidade. Todos vestiam uma calça tipo pescador, de um azul intenso e que ia desbotando, feita na China, acompanhada de alpargatas e de uma blusa listrada, pesada de meia manga, e eu achava linda aquela roupa. Quem diz isso é o Ricardo Richards, agora, aos 70 e poucos anos, que continua pescando, a comida que divide com a mulher e com os filhos, que anda de bicicleta, que surfa e que pratica stand-up paddle. Se branding é walk the talk e é Ricardo Richards, walk the talk. E por isso, e assim, produziu e assina uma das obras-primas do branding do Brasil. Ricardo Ferreira, um exemplo magistral de quem fez do que era e acreditava seu negócio. Um big business que respira, transcende e exala autenticidade. João Apolinário decidiu acreditar na oportunidade que lhe foi trazida por seu amigo Emerson Fittipaldi. E sem o saber, criou, com no mínimo 10 anos de antecedência, um negócio que o mundo só viria a descobrir anos depois. O melhor da NRF 2015 estava no Brasil desde 2003. A NRF é a National Retail Federation. Não é? No ano de 2015, um monte de brasileiros foi para lá, como vai todos os anos. Não é? É o grande evento global do varejo que acontece todo ano no mês de janeiro,
na cidade de Nova York. E quando os brasileiros, em 2015, foram lá e descobriram qual era a grande novidade, eles acabaram constatando que a grande novidade já existia no Brasil desde 2003. Mas, e como sempre, ou não enxergamos o que não queremos ver, ou como diz o ditado, a grama do vizinho é sempre mais verde, ou, pior ainda, o importado é sempre melhor do que o nacional a ponto de nos deixar cego e não vermos manifestações inovadoras e exuberantes que por aqui brotam e prosperam, não é? E como diziam os mais velhos, debaixo do nosso nariz. Absolutamente nada contra buscar informações e referências onde quer que essas informações e referências se encontrem. Nada contra viajar, sentir na pele, testemunhar, absorver, assimilar. Mas, muitas vezes, o melhor exemplo encontra-se exatamente ao lado. É suficiente deixar de olhar para fora, por uns momentos que seja, para o fisicamente distante e prestar atenção na vizinhança. Basta superar o complexo de inferioridade e valorizar exemplos extraordinários que se encontram à nossa frente e que nos recusamos a ver, reconhecer, valorizar e, principalmente, aprender com esses exemplos. Eu conversei com queridos amigos em 2015 que acabavam de voltar pela enésima vez da NRF. Todos, final de janeiro de 2015, mais que encantados com a nova tendência, o tal de BOPS, Buy Online, Pick Up in Store, né? Compra no digital, pega na loja. E com a equalização entre lojas virtuais e analógicas de uma mesma bandeira ou marca, né? Não só não se tratava de novidade, como dos melhores exemplos do mundo, no meu entendimento e disparado, o melhor exemplo, encontrava-se e encontra-se por aqui no Brasil e leva a assinatura de um empreendedor brasileiro visionário e de extraordinária competência. Mas vamos voltar ao BOPS, e eu dou como um exemplo, que também os brasileiros que estavam lá naquele evento não sabiam, da própria Sears, que há mais de 7 anos, em todos os Estados Unidos, já oferecia todas as possibilidades a todos os seus clientes, né? Cada um escolhia como queria proceder. Eles compravam onde eles desejavam, pagavam aonde eles quisessem e recebiam em casa ou retiravam a mercadoria, o produto comprado na loja da Sears que eles quisessem, né? Absolutamente convencida que não existiam duas Sears, que era uma só, né? Uma única Sears com multiplataformas de comunicação, de compra, de pagamento e entrega. Mas vamos voltar agora ao melhor exemplo do mundo que eu conheço, né? Sobre a ciência e a arte de se trabalhar multiplataformas que aqueles brasileiros descobriram naquele ano, não é? Exemplo esse que o preconceito, o sentimento de inferioridade, como eu já disse no início, muitas vezes nos impedem de ver, quanto mais de enxergar, né? E qual é esse exemplo que estava aqui debaixo do nariz de todo mundo que as pessoas não enxergavam, né? Eu estou me referindo a Polishop, que coberta de razões se diz, né? Somos a maior empresa verdadeiramente multicanal do mundo. Desde o seu nascimento, em 1999, a Polishop se empenha em oferecer soluções e produtos inovadores e de qualidade, além de um completo leque de possibilidades de interação. Através de uma grande rede de canais de comunicação, de distribuição e de vendas, a Polishop consegue alcançar hoje mais de 180 milhões de brasileiros. Se você não sabia e eventualmente está torcendo o nariz como torceram aqueles brasileiros, né, em 2015, tudo bem, deixa eu te trazer mais alguns dados, né, e tentar de alguma maneira atenuar a miopia. Eu não conheço outro exemplo da dimensão e da ousadia como da empresa construída pelo João Apolinário. Recentemente, numa entrevista ao caderno Pequenas e Médias Empresas do Estadão, o João contou um pouquinho sobre a sua empresa, né? Empresa que vende pela televisão, por catálogos, por telefone, pela internet, pela venda direta e também através das suas 190 lojas físicas, não é? E ele conta quando ele foi à NFR, não é? E diz o seguinte: há 2 anos, quando eu fui à Feira Mundial do Varejo, a grande novidade era o Retail 3.0. Eu fui entender que a novidade era o formato das lojas da Polishop desde 2003,
onde o cliente pode experimentar o produto. Foi uma necessidade. A pessoa viu o comercial e a grande questão na cabeça dela era: será que funciona? A explicação que o João deu, né? Ou seja, amigos, a grande novidade da NRF de 2015 já existia em nosso país há mais de 10 anos. Mas muitos, como eu falei no início, se recusam a olhar para os lados e acabam perdendo histórias extraordinárias e fantásticas, né? Nada contra continuar indo todos os anos à NRFF e a todas as demais feiras relevantes de todos os setores de atividade. Mas não custa nada, vez por outra, e repetindo, prestar atenção no que está ao nosso lado, no que é vizinho da gente, né? E valorizar o que empreendedores brasileiros ensinam ao mundo com grande antecedência. No final das apresentações daquele fatídico ano de 2015, um dos brasileiros presentes perguntou ao palestrante qual é o melhor exemplo que ele poderia recomendar, que ele conhecia, das empresas que adotaram o BOPS e que trabalham com multiplataformas em todo o mundo, não é? Para a perplexidade de quem perguntou e dos que estavam presentes, o palestrante respondeu: o melhor exemplo que eu conheço encontra-se no Brasil, é a Polishop. Quase tudo o que aprendi com a Polishop é o que eu estou passando para vocês hoje, aqui em Nova York. E nada mais disse, e nada mais lhe foi perguntado. A maioria dos brasileiros presentes, perplexos, alimentando uma espécie de complexo de vira-latas, coroou de vergonha. Mais que visionário, João Apolinário tem a virtude rara e única de, além de sonhar, conseguir tornar seu sonho realidade, colocar seu sonho em pé. Essas são as 3 marcas nacionais que eu escolhi para essa primeira parte. Agora, vamos caminhar pelo mundo. Eu escolhi como grande lição, aprendizado e referência a marca melhor construída nos últimos 50 anos e que, por um descuido lamentável e falta de liderança, vem perdendo seu brilho e consistência nas últimas décadas. Estou me referindo a Dove. Não é por acaso que Dove, do inglês pomba, traz no seu nome o símbolo da paz. Originalmente, esse sabonete foi desenvolvido nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, especialmente para a limpeza da pele dos soldados feridos. Nos anos 50, depois de cumprir sua missão nos campos de batalha, a suave fórmula de Dove foi aprimorada para convertê-lo num produto de beleza diferente de todos os outros e com significativo potencial de crescimento. Gradativamente, Dove foi conquistando seu espaço entre as norte-americanas. Na sequência, foi levado para vários países, sempre introduzindo o conceito, inédito até aquela época, de sabonete hidratante. Its name is Dove. This amazing new bath and toilet bar is actually 1/4 cleansing cream. Every bar of new Dove is 1/4 cleansing cream. Ordinary soap dries your skin, but Dove creams your skin. Ele aterrissa no Brasil, importado no ano de 1992. E a partir de 2002 passa a ser fabricado numa unidade industrial da Unilever na cidade de Valinhos. Recapitulando, anos 50, o sabonete Dove é lançado nos Estados Unidos. 92, Dove chega ao Brasil, importado dos Estados Unidos. E a partir de 1996, o rápido sucesso alcançado por Dove motiva uma série de lançamentos e vira uma grande família de produto, né? Versão para crianças, Baby Dove. 1997, lançamento do Dove Shower Liquid. 99, o Dove ingressa na categoria de desodorantes. No ano de 2000, chega ao mercado Dove Light, sabonete em barra, importado da Alemanha. E nesse momento, uma primeira campanha com testemunhais a respeito de Dove, né? Muito cremosa, deixou minha pele hidratada, macia. E olha que minha pele é super seca, hein? Saio do banho super bem, sentindo minha pele gostosa. Não tem coisa melhor que isso, tem? Em 2001, é feito o relançamento de Dove Antitranspirante Stick. Mais adiante, relançamento do sabonete Dove Shower Liquid em nova embalagem.
Dove rapidamente entra no território de loções para o corpo, né? Nutricare e Hydra Intense. E as primeiras campanhas de Dove vão dando vida ao posicionamento da marca, ao posicionamento dos produtos decorrentes da marca, né? No ano de 2012, Dove Sensitive, linha de cremes. Em 2003, desodorante sem perfume, Dove Fresh. Doce Verão 2004, Dove Essential Care, Dove Firming, lançamento da campanha Real Beleza no Brasil. Finalmente a campanha Real Beleza, que estava já correndo no mundo inteiro, chega no Brasil, né? E aí, um comercial que marca um momento da trajetória da construção dessa marca, que é o filme Verão Sem Vergonha. As gordinhas e as magrinhas. Verão sem vergonha. Verão sem vergonha. Tira a canga e vem curtir esse verão sem vergonha. Verão sem vergonha. Verão sem vergonha. Dove Verão, porque o sol nasceu para todas. 2006 é lançado Dove para cabelos, uma nova linha de sabonetes, e aí começa talvez a parte mais forte do posicionamento de Dove, que é a campanha pela autoestima, com a parceria com grandes artistas e celebridades, inclusive com a Oprah, não é? E aí tem o lançamento do filme Autoestima no ano de 2007. Na sequência, a Unilever começa a divulgar uma pesquisa realizada pela psicóloga Nancy Etkoff. Foram entrevistadas 3.200 mulheres entre 18 e 64 anos em 10 países, inclusive no Brasil, não é? E no final da pesquisa, a conclusão é que só 6% das brasileiras diziam se julgarem bonitas, mas apenas uma tinha a coragem de dizer que era bonita, não é? E aí foi-se atrás de procurar entender qual era a razão da insatisfação da mulher brasileira, porque elas tinham uma referência absurda, que era a Gisele Bündchen, não é? Um pouquinho mais adiante, dentro da campanha, a Unilever faz um comercial especificamente voltado para as mães das adolescentes, pedindo às mães que conversem com suas filhas antes que a indústria das plásticas tente fazer a cabeça delas. E finalmente, a campanha Dove Evolution, que ganha o Grand Prix de Cannes no ano de 2005. Né? Ou seja, Dove, uma trajetória fantástica, uma marca construída de maneira excepcional, seguindo todos os fundamentos, né? Passo a passo, detalhe a detalhe, semana a semana, mês a mês, ano a ano, a grande referência de construção de marca de todas as categorias de produto, seguramente nos últimos 50 anos. Mas, de repente, a Unilever convoca uma coletiva de imprensa no dia 10 de novembro de 2009. E aí, nessa coletiva de imprensa, a Unilever diz o seguinte: fizemos uma pesquisa com cerca de 1.000 homens no Brasil entre 30 e 35 anos sobre questões como cuidados pessoais. E concluímos: há homens que compram o desodorante Dove, mas jogam fora a tampinha cor-de-rosa por considerar que a mesma fere a sua masculinidade. Assim, e para evitar esse constrangimento, a Unilever matou a marca Dove. Né? É impressionante como as empresas têm a incapacidade ou a capacidade de jogar inteligência, brilho, criatividade, inovação, 50 anos de trabalho literalmente no lixo. Né? Vocês vão falar assim, mas Madia, por que acontece isso? Não sei. Não deveria acontecer, mas é da loucura das grandes organizações. Né? No momento de crise, por algum descuido, né? Por algum cochilo, né? De repente alguém dá uma sugestão e ninguém fala, para, né? Joga fora isso, não segue adiante isso, né? Não tem ninguém que tem esse momento de lucidez
Essa ideia, sem o menor sentido, vai ganhando corpo, e faz com que uma marca construída durante 50 anos, exclusivamente voltada para a mulher, passe a ter, em paralelo, uma linha complementar voltada para homens. Né? É terrível. Esse caso, ele faz parte obrigatória, né, do The Thousand Best, né, com uma lição irretocável de como se construir excepcionalmente bem uma marca no correr de décadas e, de repente, num vacilo, num cochilo, num descuido, jogar todo esse trabalho, literalmente, no lixo. Antes de chegarmos ao talvez momento mais emblemático desta palestra, eu trago um exemplo definitivo dos vacilos, bobagens e idiotices que mesmo grandes e consagradas marcas cometem, e sempre pela falta de uma liderança de verdade. Vamos recordar agora o dia em que o todo-poderoso e legendário McDonald's foi massacrado com sensibilidade, elegância e humilhação pelos cidadãos de uma pequena cidade da Itália. O dia em que, mais que vencer, Davi humilhou Golias. Repito, com inacreditável elegância. Com muita grapa e focaccia, os moradores da pequena cidade de Altamura, na Itália, 60 mil habitantes, comemoraram, anos atrás, o dia em que Luca Di Gesso, 35 anos, com sua pequena padaria de pai para filho há 4 gerações, obrigou o McDonald's a fechar suas portas e ir embora. No início de 2001, o McDonald's Itália decidiu, dentro do seu programa de expansão, abrir uma de suas lojas na cidade de Altamura, mais conhecida como a Cidade do Pão. No início, a população revelou-se desconfiada com a novidade, mas feliz com os 25 novos empregos criados. E aí, a loja foi tomando corpo, ocupando um lugar de destaque na praça principal, seus enormes arcos poluindo de neon amarelo a tranquilidade e a calma do local, afrontando a catedral do século XIII e tornando órfãos os pequenos falcões que se abrigavam em ninhos nas árvores vizinhas. Rapidamente, os líderes da comunidade se reuniram, mandaram às favas os 25 empregos e começaram a realizar pequenas e cordiais manifestações. Rapidamente, o Mac reagiu, instalando telões em sua loja com a transmissão dos jogos do campeonato italiano. Aí, e para os habitantes da pequena cidade, o desaforo ultrapassou todos os limites. E o plano arquitetado foi transformar uma pequena loja que tinha ao lado do Mac. O que eles fizeram? Transformar essa pequena loja na antiga casa de Gesso, sob o comando do Luca Di Gesso e sua irresistível focaccia centenária e mais outras iguarias de preferência da população. Essa pequena casa começou a funcionar. E aí um novo ritual se institucionalizou na cidade. Muitos dos seus moradores invadiam as instalações do Mac para assistir o jogo do Campeonato Italiano de Futebol. E quando terminava a partida, saíam, entravam na loja ao lado e iam comer focaccia na antiga casa de Gesso. Numa manhã de dezembro de 2002, poucos dias antes do Natal, os arcos do McDonald's arrearam. O tapete vermelho foi recolhido. As janelas cobertas com uma espécie de um sudário que se coloca em todos aqueles que tombam nos campos de batalha. E a loja fechou. E nunca mais se ouviu falar do Big Mac, das tortas de banana e maçã e das batatinhas fritas. Entrevistado pelo New York Times, o Onofrio Pepe, morador do local, disse o seguinte: nessa batalha, nossas munições foram a focaccia, as salsichas e o pão, numa disputa pacífica e sem sangue. Não podíamos permanecer inertes vendo nossa cidade sendo tomada. Luca Di Gesso hoje é conhecido como o Davi de Altamura. Eu já gostava de focaccia. Depois do feito dos habitantes de Altamura, então muito mais. Espero que o Mac tenha aprendido a lição e todas as pessoas, empresas, empresários e profissionais que estão aqui compartilhando conosco essa palestra. E para a gente terminar esse delicioso papo de hoje, uma marca construída por um ser humano que seguiu o conselho de 2 pensadores. Primeiro, de Jean Cocteau,
Como não sabia que era impossível, foi lá e fez. E do humorista Milton Berle, que disse: se a oportunidade não bater, construa uma porta. Ele, que não sabia que era impossível, a quem a oportunidade não bateu, foi lá e fez e construiu uma porta. Ele, Barack Obama, o primeiro preto a chegar à presidência dos Estados Unidos. Naqueles planos, promessas e brincadeiras que a gente sempre faz nos finais de ano, eu anotei numa agenda alguns temas que eu gostaria de acompanhar de perto no ano de 2000, né? De verdade mesmo, no novo milênio. Na página 3 dessas anotações, eu registrei o nome de um político jovem e negro americano com possibilidades consistentes de mudar a história daquele país, do mundo, dos negros e da praga do racismo. Eu estou me referindo a Barack Obama. À medida que a hipótese foi se confirmando, eu tomei a decisão de mergulhar de cabeça em meados do ano de 2007 naquilo que eu acreditava que fosse acontecer nos Estados Unidos. Em agosto daquele ano, eu decidi que acompanharia a campanha à presidência como se eu fosse um cidadão americano. Era uma oportunidade única, no meu entendimento, na história da humanidade. Pela primeira vez, um negro tinha chances reais de eleger-se presidente daquele país. E, por outro lado, infinitas e novas manifestações nas práticas do marketing de um mundo que ganhara, de repente, um segundo ambiente, o ambiente digital. O que eu fiz? Eu me inscrevi no comitê de campanha do Partido Democrata, como se eu fosse um cidadão americano, fiz uma doação de $10 para poder acompanhar, dia após dia, cada uma das ações das campanhas do Barack Obama, cada uma das ações de marketing. Uma semana depois que eu fiz essa doação e durante toda a campanha, e até hoje, todos os dias, e ao menos uma vez por dia, eu recebi e continuo recebendo, durante a campanha antecipadamente, o que ia acontecer naquele dia e nos dias seguintes, né? Naquele momento a internet engatinhava, mas desde os primeiros dias ficava claro que a estratégia seria utilizar intensamente a www para a campanha em si, para a obtenção de doações, para sensibilizar os jovens, para merecer a preferência das diferentes tribos que compõem a população daquele país. A equipe contratada para construir o portal da campanha, a inspiração dela foi a Grand Central Station, né? Aquela estação magnífica de trens que existe nos Estados Unidos, na Lexington, né? O maior terminal de trens do mundo, que tem 44 plataformas, 67 trilhos em 2 andares. Eram muitos os públicos a serem sensibilizados, os temas a serem tratados e ainda um programa para cada um dos estados americanos. Então, a Grand Central Station era a grande referência e sobre ela é que foi construído o portal da campanha do Barack Obama. A primeira das abas do portal era Learning, né? Saiba tudo sobre o que você precisa saber a respeito de Barack Obama, de Michelle Obama e do seu candidato a vice-presidente Joe Biden. A segunda aba, os assuntos, os temas: economia, educação, política, direito civil, religiões. A terceira aba era mídia e abria naquilo que eles denominaram de Barack TV, né? A televisão do Barack Obama. E o primeiro vídeo introduzia o candidato. Era o cartão de apresentação, a chegada, a narrativa do Barack Obama. Depois, na sequência, o recrutamento de voluntários para a organização dos comitês nas cidades e ainda pedidos de doações para a campanha. Na sequência, e para cada uma das tribos, uma mensagem, um programa específico e especial do Obama, né? Para os latinos, para a comunidade LGBT, para os aposentados, para os ambientalistas, para as crianças, para as mulheres e ainda para cada estado americano um programa específico. Ou seja, eles mapearam, definiram cada uma das tribos, cada um dos assuntos de interesse e tinha uma temática específica para cada um deles. O primeiro vídeo da Barack TV foi o da narrativa do Obama, a história do Barack Obama. It is a promise we make to our children
that each of us can make what we want of our lives. It is this promise that has defined so many great Americans. I stand here knowing that my story is part of the larger American story, that I owe a debt to all of those who came before me, and that in no other country on earth is my story even possible. And it has defined him as well. And when I travel from town to town, I see Americans going through the same things that my family went through. And I'm reminded of what my mother always said. Imagine what it's like being somebody else's shoes. You know, one person's struggle is all of our struggles. We recognize ourselves in each other. To make sure that opportunity is there. Not just some people, but all of us. And that's the country I believe in. That's what's worth fighting for. O segundo, para mostrar o crescimento que a campanha vinha recebendo, né? As adesões que não paravam de crescer em todos os estados americanos e estimulando mais e novas adesões. I think for a long time I had given up that we could work together to make change in this country. We are one people. We are one nation. And together we will begin the next great chapter in the American story with words that will ring from coast to coast, from sea to shining sea. Yes, we can. Num determinado momento da campanha, uma série de artistas e celebridades decidiram manifestar e externar publicamente o seu apoio a Barack Obama. Mais adiante, dos dois lados da campanha, centenas de memes e montagens iam se sucedendo. E aí faltava um mês para as eleições e explode a crise das mortgages, né, das hipotecas, que começaram no final de julho e vai invadindo e vai tomando conta das campanhas. Nesse momento, os republicanos falam: galera, agora não é hora de experimentar, agora não é hora de fazer uma revolução. Temos que votar num candidato conservador, que tem experiência, que nos dá segurança. Todos votando no McCain, que inclusive tem no seu retrospecto ter participado da Guerra do Vietnã, né? E repetiam: não é hora para se fazer experiências. Faltava uma peça especial, não é? Uma peça revolucionária para atenuar, para evitar que esse tipo de comentário prosperasse, né, e convencesse a população americana. E aí, um comercial matador e decisivo, fazendo uma espécie de tracking sobre uma campanha de sucesso de 8 anos antes, não é? Que era a campanha da Budweiser, né, dos tempos de fartura e de irresponsabilidade, onde os bancos refinanciavam as propriedades, davam um monte de dinheiro para as pessoas, né, e as pessoas praticamente passavam a vida bebendo Budweiser, bebendo cerveja. Eles foram pegar esse comercial, mostraram como era 8 anos atrás, mostraram a situação daquele momento com a crise das mortgages, né, das hipotecas, e que verdadeiramente Barack Obama era a melhor solução, a melhor alternativa. Hello? Hey, who? What's up? Nothing, B. Just watching the game, having a bud. What's up with you? Nothing. Watching the game, having a bud. True. What's up? What's up? Yo, who's that? Yo, pick up the phone. Hello? What's that? What's up? Yo, where's Dookie? Yo, Duke. Yo. What's that? What's that? Hold on. Hello? So what's up, B? Watching the game, having a bud. True. Fundamentals of our economy are strong, but these are very, very difficult times. And we've always believed that our best days are ahead of us. Hello? What's up, B? Nothing. Lost my home. Looking for a job. What's
What's up with you? Still in Iraq, watching my ass. True. Yo, who's that? Hold on for a second. Yo, pick up the phone. Yo, forget the phone. I need painkillers. You got money for painkillers? Just pick up the phone. Hello? What's up? What's up? Yeah. Where's Dookie? Hey, yo, Dookie! Pick up the phone! Dookie! Pick up the phone! What's up? Hello? So what's up, B? Change. That's what's up. Change. Com todos esses recursos da internet, a campanha de Obama arrecadou 630 milhões na internet. A campanha de McCain, 335 milhões. No YouTube foram 534 mil vídeos diferentes sobre Obama e 297 mil sobre McCain. Apurados os votos, Barack Obama foi eleito o 44º presidente dos Estados Unidos da América, o primeiro negro da história, reeleito 4 anos depois. Sem um marketing de excepcional qualidade e sem a internet, isso jamais teria acontecido. As eleições de 2008 nos Estados Unidos mudaram para sempre a história do mundo e a história da civilização. E em sua estratégia, a revelação exuberante de como seria e será o marketing a partir da campanha vencedora de Barack Obama. É isso, amigos. Hoje trabalhamos na Madia nos processos de marketing e branding com 3 caixas de ferramentas que criamos e fomos desenvolvendo e atualizando no correr desses mais de 40 anos. Testadas, aprovadas, comprovadas por mais de 800 empresas e 3 mil marcas. E que colocamos à disposição de todos vocês e de suas empresas. Quando um dia eu descobri o marketing e o branding em minha vida e as pessoas me perguntavam o que significavam, qual a melhor definição para marketing e branding, eu recorria a definições gigantescas e que careciam de infinitas explicações. Hoje, depois desses mais de 42 anos, tudo o que aprendi e sintetizo para vocês agora é impossível construir-se marcas de excepcional qualidade sem que antes tenhamos construído um marketing de excepcional qualidade. Assim, marketing e branding são as 2 faces de uma mesma moeda, absolutamente indissociáveis. Marketing é o caminho, a estrada, em direção a um pote de ouro chamado branding. E por que branding? E não apenas brand? Porque marcas são vivas. Marcas pertencem a pessoas, produtos, empresas, porém moram na cabeça e no coração dos seus admiradores. E como os admiradores são pessoas vivas e que mudam o tempo todo, a marca precisa ser cuidada 24 horas por dia, de todos os dias, de todos os anos, sob pena de perder relevância, de murchar, de desvanecer, assim como acontece com as flores. Hoje, quando as pessoas perguntam aos nossos consultores nossas definições de marketing e branding, damos como resposta 2 ditados ou provérbios americanos. Marketing. Put yourself in someone's shoes. Se você pretende ter um marketing de excepcional qualidade, coloque-se o tempo todo no lugar das pessoas que você pretende conquistar. E branding. Walk the talk. Se você pretende ser uma marca de excepcional qualidade, diga, faça e seja o que você diz
que você é. Assim, concluindo e sintetizando, marketing e branding são o sentido da vida de pessoas, de empresas, de produtos e de serviços. Marketing e branding, finalmente, o mais que procurado e agora encontrado, meaning of life. Repetindo, o sentido da vida de pessoas, produtos e empresas. É isso, amigos. Era o papo que eu tinha reservado para a gente compartilhar hoje, né? Obrigado pelo carinho e atenção de vocês. Venham nos visitar quando quiserem aqui no Madia Mundo Marketing. Venham conhecer a Abramark, Academia Brasileira de Marketing, onde estamos guardando, depositando, colecionando e compartilhando os conhecimentos espetaculares e trajetórias de vida referenciais de empresários e profissionais do marketing e do branding do nosso país.